Nada descreve melhor o caráter de uma pessoa do que aquilo que ela acha ridículo. Palavras não minhas, palavras de um dos grandes escritores da história, um tal de Goethe. Mas será que hoje esse uso do ridículo, esse deboche, tem a ver de fato com uma luta dos oprimidos tentando ridicularizar aqueles que têm mais força? Ou será que diante das distopias, estando de fato vencendo, é só o que nos resta? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcel. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast que fala de cultura pop, que fala de cotidiano, sempre com uma pitada de filosofia. Afinal, sobre a arte do deboche, eu tenho uma teoria. Pra falar disso, pra falar de série, pra falar de filme, pra falar de dramaturgia, mas também pra falar de deboche, de fato. O motivo pelo qual eu pensei, primeiro nome, há anos, quando eu projetava a ideia de um dia ter esse podcast, eu pensei no seu nome. Tô aqui com a Maria Bopp. É um prazer gigantesco e parte do ridículo, já falo disso. Trabalhando com isso, eu vou conhecendo pessoas, eu fui à festa de Vini Júnior, você vai sentindo pomposo nessas coisas. Mas continua sendo sempre um ar de perplexidade conhecer pessoas novas assim. Continuo achando encantador. Que máximo te conhecer, que bom que você tá aqui. Obrigado mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui também, muito feliz pelo convite. E é isso, vida longa ao seu podcast. E é tudo que você propõe discutir aqui com as pessoas. Muito feliz. Cara, assim, de verdade, assim, eu fui muito antes de trabalhar com o Felipe, até de trabalhar... Eu fui favoritando pessoas que um dia eu ia entrevistar quando eu tivesse um podcast. Você foi um dos primeiros, de verdade. Que bom. De verdade. Obrigada. E aí, enfim, já partindo disso, partindo da questão do deboche, porque os episódios são temáticos aqui, então a gente vai falar de uma série de coisas, mas tendo isso como norte. Se você mora numa caverna e você não viu nenhum vídeo da Maria, ela é conhecida por uma série de coisas. Mas o motivo pelo qual eu trouxe de cara é um personagem que ela desempenha nas redes chamado Blogueirinha do Fim do Mundo. A blogueirinha, olhando para essas distopias aí, ela é uma Barbie fascista? Como é que é isso? Ela totalmente. Eu lembro que a coisa da Barbie fascista... Pra mim, no meu feed, na minha timeline, apareceu com aquela garota com um áudio que falava privilégios? Ah, é porque você tem privilégios. Eu tenho privilégios porque eu mereci! Você lembra desse áudio? Esse foi um clássico. E eu lembro que essa menina, pelo menos no meu feed, ela chegou como Barbie fascista. E eu achei fascinante esse áudio, assim. Eu lembro que eu decorei esse áudio. E eu até dublei esse áudio em 2019. Eu fazia a série da Bruna Surfistinha, eu tava toda emperectada, assim, loiraça, com o cabelo até aqui, com um vestido vermelho justo, assim. E aí eu decorei esse áudio e fiz essa encenação desse áudio toda de Barbie, né? Então, pra ser a Barbie fascista. Isso antes da Blogueirinha do Fim do Mundo existir. Então, eu acho que sim, a Barbie fascista foi um gatilho pra fazer a Blogueirinha do Fim do Mundo, assim. Porque eu sempre, me olhei no espelho, via que eu tinha essa aparência bem padrão. E tem um tanto da minha profissão que envolve desempenhar esse papel, esse papel da padrão, de maneira crítica ou não, sabe? De ser a gatinha e às vezes ironizar essa coisa de ser a gatinha. Mas eu lembro que foi talvez a primeira fagulha da Blogueirinha do Fim do Mundo foi fazendo essa Barbie fascista, assim. E ali nesse processo, você encarou pessoas, né? Não vou chamar de Barbies fascistas, porque, enfim, né? Já é demais, talvez, para alguns casos. Gente se reconhecendo claramente como o objeto da crítica, assim. Houve algum momento de confrontação? Já aconteceu isso? Eu sou bloqueada por algumas blogueiras, porque algumas eu fui mais direta na minha crítica, assim. Eu lembro que Nominalmente, você fala, assim, de claramente a alusão ser pra tal pessoa? Não citei o nome e nem marquei elas. Não, uma eu marquei. Sim. Marcou? Não, eu repostei um vídeo de uma blogueira fitness que na pandemia fez um post dançando com a empregada doméstica dela.
e falando assim, ela voltou, depois de meses de quarentena, ela voltou a trabalhar com a gente. E então era tipo O voltei, vem daí? Era não veio daí. Mas era quase, tipo, ela voltou. E era tipo um casal dançando com uma mulher preta na pandemia, depois de meses de quarentena, ela voltou a trabalhar com a gente, sabe? E começava o vídeo assim, a mulher em questão lavando, passando pano, assim, num móvel, e aí depois ela virava pra câmera e dançava junto com a blogueira fitness. E eu achei aquilo tão surreal, tão sem noção. Eu lembro que eu repostei no Twitter. E então, assim, nesse sentido era uma... Eu tava citando. Mas era uma crítica, assim. no caso, que não era só uma figura fazendo um trabalho ali de criação era um de conteúdo, comportamento era uma que tava coisa se repetindo absurdo, na pandemia, absurdo, assim, das pessoas realmente muito sem noção, assim, da gravidade do que tava acontecendo, do que a gente tava vivendo. Só que ela foi muito. Esse post deu uma bombada, assim, ela foi muito. Ela muito era conhecida? Ela é uma blogueira fitness bem conhecida. Ela me bloqueou e fez um post, um pedido de desculpas, chorando. O clássico, camisa branca? Camisa branca, com o marido do lado e falando assim: não, eu tava comemorando que. Sei lá, ela deu a justificativa dela. Tava com saudades da funcionária dela. Ela teve a justificativa dela, mas ela me bloqueou. Outro também me bloqueou, que eu também critiquei na época da pandemia. Na época da pandemia eu tava com bastante sangue nos olhos, assim, então eu fui mais direta e algumas se identificaram a ponto de me bloquear. Eu acho que me bloquear é um sintoma de se reconhecer, eu acho, sabe? Nesse processo, assim, de criação da blogueirinha, você falou da Barbie fascista, mas além dessas que se identificaram, teve gente que você claramente... Eu tô falando para essa pessoa, é um deboche nessa composição da personagem, você conseguia... E você fica à vontade se você menciona nomes ou não. Talvez a gente tenha pedido de desculpa gravados depois, né? Cara, é isso. Eu acho que tem uns grandes nomes de blogueiras que me incomodam. Mas na época da pandemia, que foi quando eu surgi, quando a blogueirinha no fim do mundo foi mais expressiva, assim, eu acho que o que eu tava criticando, que me incomodava muito ali, era como as pessoas conseguiam se dessensibilizar até num momento como aquele, sabe? Porque eu acho que todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, a gente se dessensibiliza na internet, assim, na vida, mas na internet isso fica muito claro. A gente tem que ter um nível realmente de bloqueio do mundo externo pra conseguir viver com certa sanidade, sabe? Sei lá, eu fico vendo o que acontece em Gaza, por exemplo, eu tenho que ter algum nível de... Bom, não tem nada que eu possa fazer, vou seguir minha vida como se nada fosse. No máximo eu vou compartilhar algum dia, porque não tem nada que eu possa fazer. Isso até me enlouquece um pouco, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se dessensibilizar um tanto. Agora, na pandemia, o que me dava muito ódio, pra não dizer outra palavra, era que a gente tinha o que fazer, a gente podia fazer alguma coisa, que era simplesmente ficar em casa. Sim. E é difícil ficar em casa, e é difícil se limitar, e é difícil perder algumas liberdades simples, como, ir no mercado, sabe? É difícil. Mas assim, dá pra fazer de maneira que você respeite o outro, sabe? Com máscara, com distanciamento social. Dá pra fazer, você consegue fazer o mínimo. E as pessoas não conseguirem fazer o mínimo pelo outro, me enlouquecia. Isso me dava um ódio, que era tipo... Caraca, como você pode ser tão egoísta? Como é que você pode fazer festa clandestina? Como é que você pode postar que você tá fazendo festa clandestina e falando foda-se a vida? Isso me dava um negócio, assim, isso me dava muita raiva. Entendeu? É mais do que o egoísmo, é uma pegada até... É um deboche, ao contrário, é um deboche sádico. Eu tô ainda tentando entender aqui os limites de como não ser palestrinha, sendo professor e ao mesmo tempo criador de conteúdo num contexto desse. Você mencionou indiretamente um conceito da sociologia, que de um camarada chamado Simmel, lá no comecinho do século XX, que ele chama de atitude de reserva. Quando a gente vive no espaço urbano, são tantos incentivos, tantos estímulos, que você não pode se envolver afetivamente com tudo. Não dá. Feito isso. Vale de um som no trânsito, outdoor, se você for ficar puto ou comovido com tudo, sua vida acaba. Ele chama isso de atitude de reserva. A gente precisa disso. Não sabia disso. Só que existe uma segunda coisa, que ele chama de atitude blasé, que é um degrauzinho a mais. Que é já uma visão não só de você ter uma reserva emocional, mas de você ter um olhar de superioridade diante desse que você precisa ter um distanciamento, que já é a postura de indiferença. Só que talvez na pandemia tenha sido um terceiro, que é uma postura de sadismo mesmo, até de dane-se.
Tanto que aquela frase fatídica dita por uma blogueira, foda-se a vida. Sabe, isso pra mim é assim, é a foda-se a vida de vocês, foda-se, entendeu? Esse descaso, isso me tirava do sério, cara. Eu realmente ficava muito puta. E virou meme o lance do Isso é muito Black Mirror. Mas pegar e o lance que você falou, eu não lembro disso. Eu não lembro disso, da dancinha. O pegar e fazer a dancinha e chamar é um lance muito distopia de fato. Pô, não é possível um ser humano. É a cara de pau. Porque é um deboche. Né? É um deboche. É o deboche que eu acho que é isso, é um deboche inconsciente, né? Um deboche que vem de uma falta de olhar pro outro, assim. É um sentimento de superioridade mesmo, assim. Que é o equivalente, assim, no dia a dia a uma pessoa que se atrasa e não avisa que vai atrasar, ou então que fura a fila no acostamento e pega o trânsito lá na frente. Por que você acha que o seu tempo é mais valioso que o meu? Óbvio, Por que você acha que você tem mais direito a passar na frente do que eu? Por que você se acha melhor do que eu? Por que você acha que você pode fazer a sua festa clandestina enquanto outras pessoas morrem, sabe? Acho que esse é o ponto do degrau mais. Porque além de ser uma questão de tempo, tipo, de eu ser prioridade, é prioridade de estar vivo. Exato. Essa é a loucura, né? E de alguma forma ainda querer passar uma imagem de felicidade de estar compartilhando isso, sendo que no final de contas quem estava saindo de casa Total. não era você. Exato. Né? Um outro autor, já estamos aqui hoje, aqui trazendo um monte de gente, o Mikhail Bakhtin, ele fala do o riso carnavalesco, que é a ideia do quando a forma mais refinada de humor seria o conseguir, através do deboche, rir do grotesco. De que modo isso, o deboche, ele é relevante para o humor como crítica social? Eu tenho pensado muito no papel do deboche, no papel do sarcasmo, e eu tenho me perguntado o quanto ele é efetivo na comunicação. A pergunta que... ótimo. A gente vai já pra isso, mas fica à vontade. É mais ou menos por onde eu comecei, no final de contas. É porque não tem mais pra onde ir que a gente usa, só porque a gente quer transformar o mundo ainda com deboche mesmo. Você acha que... A minha dúvida a gente tá usando deboche pra transformar o mundo? Ou é porque já foi pro caralho e a gente tá só fazendo o que dá? Eu, às vezes, acho que a gente já foi pro caralho. Às vezes eu fico bem pessimista, assim. E é um cinismo mesmo, assim, de... Bom, é o que resta, sabe? Isso, o deboche é o que resta. Mas, porque eu acredito muito no humor como uma ferramenta muito poderosa de infiltração social, assim, pra você falar sobre certos assuntos que às vezes são muito difíceis, muito sisudos, muito impenetráveis, e o humor, ele amolece, ele entra, sabe? Então eu acredito muito no humor. Agora, o deboche, a ironia, às vezes eu questiono se ele é efetivo, porque eu acho que ele exige uma certa... um certo entendimento dessa figura de linguagem, que ela não às vezes é mais difícil de decodificar, sabe? Então eu falo assim, será que eu tô sendo efetiva na minha comunicação, ou será que eu só tô pregando pra convertido, sabe? Esses dias eu bati um papo aqui com o Henrique Vieira, que é um pastor progressista porra nenhuma, né? De esquerda, marxista, completamente fora do que se espera desse Adorei o progressista porra nenhuma. Como um cara de fato de confrontação. E eu brinquei, perguntei pra ele: você é um pastor pra ateu? Boa pergunta. Né? Porque você tá falando de fato. No caso dele é um caso curioso, que não é converter os convertidos, é converter para uma coisa que as pessoas não querem ser convertidas mesmo. Uma galera já foi embora e as outras não vão aderir profundamente àquilo, né? Esse é um ponto que é um ponto também que fica na minha cabeça. O quanto o deboche, o alvo do deboche, tá entendendo aquela crítica ou nem chega para aquela pessoa, né? Acho que às vezes não chega mesmo. E às vezes nem só pra quem eu tô criticando. Às vezes pode ter gente que tá no mesmo lado que eu, que acredita nas mesmas coisas que eu, mas que também não a ironia não chega, sabe? Ou então ela é inócua, sabe? Ela não tem o efeito que eu gostaria que ela tivesse, sei lá. Não sei, eu adoro a ironia. Eu digo que eu sou fluente em ironia. Ótimo. Porque eu adoro. É uma língua que eu falo bem, assim.
Até no meu dia a dia, por exemplo, se eu vou jogar vôlei pela primeira vez na minha vida e eu faço um saque de merda, eu saco, a bola vai pra fora e eu vou falar: que saque maravilhoso, eu sou foda. Tipo, essa ironia vem assim pra mim, ela vem naturalmente, sabe? É uma linguagem tua de fato, não é só um personagem. Eu me autodeprecio através da ironia, você entende? Ótimo, E até com amigos ou com gente que eu tenho muita intimidade, eu falo o contrário do que eu realmente quero falar, assim, como uma forma do meu humor, sabe? E essa autodepreciação acaba sendo uma forma de aceitação também, né? De fazer alguma coisa que foi merda e tá tudo bem que seja merda também. Sim, mas é isso, eu falo: nossa, Maria, você é uma quando eu, sei lá, deixo cair um negócio, quando eu deixo cair a água no sofá, antes de gravar, eu vou falar: nossa, Maria, você é uma gênia, hein? Que gênia, sabe? Nesse sentido que a ironia vem rápido, mas fácil pra mim. Mas eu não sei se ela é, às vezes, tão efetiva pra quem quer uma transformação, sabe? Pois é, desse ponto de vista de tentar usar pensando na ironia que de fato deboche do ponto de vista artístico, né? Porque a comunicação, a persuasão de alguma forma, se a gente pensa a arte, não que eu pense que ela tenha qualquer obrigação nesse sentido, mas se a gente pensa a arte como esse agente de transformação, tem um limite ali do quanto quando você inferioriza alguém, é isso. essa pessoa vai de fato, esse interlocutor vai estar disposto ao diálogo. Será que às vezes, pior do que não ser entendido, isso não fecha portas? Acho que sim. Acho que o deboche pode sim fechar portas. Pode afastar pessoas. Porque eu acho que às vezes pode soar arrogante. Eu me preocupo, assim, de parecer arrogante. De parecer palestrinha. Você falou isso, como não ser palestrinha. Sim, como não ser, né? Eu acho que às vezes eu sou. Mas você não acha que o deboche, ele é um pouco também, um tanto meio que enfrentar... eu acho terrível dividir o mundo assim, mas o adversário em alguma coisa. Só que sem declarar o conflito. Então, o deboche. No final de contas, o deboche, às vezes, não é o evitar ser palestrinha também? O deboche também que é um mecanismo para evitar ser palestrinha? Pode ser. Eu acho que acho que sim, porque daí você não é exatamente você não tá cagando regra, né? Mas eu acho que o deboche, ele é um certo cinismo mesmo, como eu disse, assim. E eu ando por uma fase pessimista. Eu acho que diante do pessimismo, assim, eu tô com dificuldade de enxergar um futuro mais legal, sabe? Então eu acho que o deboche acaba virando quase uma boia salva-vidas, assim, sabe? Tipo, alguma coisa a se apegar, assim, pelo menos a gente vai... Tipo, sabe os violonistas do Titanic. Do Titanic. Perfeito. Se não vai dar pra mudar isso aqui tudo, que pelo menos eu não vou pegar e aceitar só, né? Já disse isso algumas vezes em outras entrevistas. Tô com o nariz entupido, não é Covid, tá? E nem influenza, eu fiz teste dessas coisas todas. É só um resfriado. Mas eu já disse isso em algumas entrevistas. O humor, pra mim, sempre foi um instrumento pra eu colocar minha raiva pra fora, sabe? Sempre a minha raiva foi o meu combustível pra fazer humor. Então, eu nunca pensei em estar nas redes sociais fazendo humor como muitas pessoas fazem, que é tipo fazer humor sobre casais ou humor sobre o cotidiano, que não tá dando nada de errado, isso é maravilhoso, inclusive. Eu acho que isso dá uma super leveza pras redes, que eu acho que é maravilhosa, assim. Mas eu nunca pensei em estar nas redes fazendo esse tipo de humor. Pra mim, o humor, ele parte de um lugar de um incômodo, sabe? Então, pra mim é indissociável uma certa angústia, inquietação, pessimismo, raiva do humor. Sei lá, o humor pra mim tá num lugar do incômodo mesmo, assim. Do rir do grotesco, foi o que você disse. Do rir do absurdo, rir do... E o grotesco não ser uma coisa que espanta só, né? Conseguir... um sinal aqui divino aqui entrando. Você falou assim, não espanta, daí apareceu uma coisa que me espantou, assim, foi. Que é isso, né? Não ser só o espanto, não é só o asco, mas conseguir de alguma forma rir daquilo. Diz o Woody Allen que é muito diferente rir com o Holocausto e do Holocausto, que depende de qual é a sua posição na história. Sim. Se você está rindo da miséria humana, de que desgraça que isso tem acontecido, e de alguma forma, estando naquele lugar, conseguir transformar isso, como o próprio, enfim, não só o de Allen, né? Você vê lá a própria A Vida é Bela, né? O fazer num filme de uma história trágica, a tragédia, ou uma das tragédias, conseguir fazer um toque de humor nisso. É muito diferente de rir de, né? Claro, é diferente, sim. Agora, esse deboche, ele
para além dessa questão no sentido, né, de produção de conteúdo, ele oferece um certo risco para a política quando parece que essa linguagem que a internet não inventou, mas que a internet deu mais força com essa linguagem do meme. Ah, sim. Quando ela é internalizada para o mundo político, isso também não é um risco, assim, de... A gente não confronta mais ideias, a gente está sempre, de alguma forma, sendo cínico. Não, com certeza, assim, isso é mais uma coisa que eu também fico pessimista e preocupada, assim, em relação ao nosso futuro, porque a política virou uma disputa de escola, de quinta série, eu sinto, assim. Total. Primeiro que a verdade, o que é fato, não existe mais, é só uma questão de narrativas. Então, quem puxa a narrativa, quem controla a narrativa pra si, né, quem conta a melhor história, é isso, assim, eu vejo esses vídeos de Nicolas Ferreira versus Erika Hilton, sabe, a história do Pix, a história agora do INSS, sempre assim, quem controla a narrativa, quem puxa pra si a história melhor contada, e aí é isso, vira... Não existem fatos mais. Não, exato, e vira uma coisa de... Isso que você falou, assim, evitar usar a palavra adversário, mas a rede social é muito do nós versus eles, né? Tanto esquerda em relação à direita em relação à esquerda. Nós somos iguais um pro outro. Sim, eu, como uma pessoa de esquerda, enxergo a direita como tudo de ruim. E eles enxergam igual. Eu lembro que quando acabou o primeiro turno das eleições de 2022, que eu lembro que eu tava meio, caraca, muito preocupada com o resultado. Que, assim, um monte de deputado muito conservador, muito podre, na minha opinião, sendo eleitos, não sei o quê. Tô contigo. Não, mas é que eu acho que às vezes alguém aqui não tá. Pois é. Enfim, mas minha opinião, assim, vendo muita gente ruim sendo eleita com muita facilidade em colocações, assim, os mais votados, o Brasil, não sei o quê. E aquilo me deu uma sensação de angústia, assim, eu falei, caraca, a direita deve estar muito feliz. Eu pensei assim, nossa, a direita deve estar vibrando. E aí eu, no meu sadismo, fui entrar nos perfis das pessoas de direita pra ver como eles estavam. Eles estavam desolados igual, com os outros resultados, né, assim, do coisa oposto, assim. Então, eu fui me dando, assim, depois eu li aquele livro A Máquina do Caos, a gente é igual. Tudo que a gente acha deles, assim, como pode ter alguém que ainda defende essas pessoas? Eles pensam a mesma coisa da gente. É que eu acho que a loucura do que a gente vive hoje maior é que o que a gente chama de... Estamos numa distopia. Mas não é como se a nossa distopia fosse a utopia deles. Pra eles também estão numa distopia. Só que eles estão descrevendo o mundo de outra maneira. É que a distopia deles é do... gaysismo, é isso. É do abortismo, que pra eles isso é o que venceu e que tá sendo doutrinado em escolas e na mídia, lá. Mas você vê, a gente é pra onde você olha, e como aquilo que você olha é amplificado na tua bolha, aquilo se torna a nova ameaça, a nova verdade, o novo inimigo, assim, porque a gente também enxerga algumas coisas amplificadas, que eles falam, gente, aonde vocês estão vendo que eu não tô vendo? Total. É muito parecido, assim, quando você entra nesse mundo dessas pessoas e fica vendo os comentários, é as mesmas coisas da gente, assim. É muito parecido a raiz da coisa, assim, de ter um inimigo, de ter pessoas cegas, de ter um gado, de ter... E quem é o detentor da verdade, quem é o detentor da razão. Eu sei que é diferente, tá? Mas é que, sei lá... Existe qualquer coisa de forma que é igual, né? E a gente... Caraca! E o diálogo parece impossível, assim. Essas pontes são impossíveis. Então, sei lá, é isso, assim. O deboche na política também acho contraproducente. Não deveria ser eu acho, assim... Por um lado, eu acho que às vezes a política é muito sisuda e é muito afastada da linguagem do povo, assim. Mas, da maneira que é agora, eu sinto que ela... é zero convidativa ao debate, a isso, a construção de pontes, a construção do meio termo. Caraca, não tem muito espaço. É muito, ou você é um otário, ou você é um vendido, ou, sabe, sei lá, eu acho tudo uma carga... Ou você é um mito. A lógica das redes, o modo como funcionam as redes sociais, não é, no final de contas, um facilitador para isso? Com certeza. Mas eu quero dizer assim, não só pelo modo... Esse é um debate que eu tenho até. O quanto são as pessoas agindo ou as redes empurram a gente pra isso de alguma maneira? Não, eu concordo. Eu acho que são as redes que levam a gente a esse... Lendo depois de ler A Máquina do Caos, eu tive
eu entendi que, assim, é inerente à rede social esse comportamento, assim, ela é feita pra discórdia. Ela é feita pra isso. Vamos lá, então. Tu me explica como se eu fosse uma criança de 6 anos. Por quê? Porque isso, principalmente, pelo que eu lembro do livro, assim, da apreensão que eu tive do livro, a partir, principalmente, de 2013, eu acredito, que é quando vira aquele feed infinito, aquele scroll infinito, né? Da timeline, e perde-se esse caráter você começa a ver o feed não só em ordem cronológica do que foi visto, passa a ser o engajamento, assim, quais posts engajaram mais, né? Posts recomendados vão pro topo da sua timeline. A partir desse momento, o algoritmo começa a privilegiar conteúdos que retêm a atenção. Então, a retenção de atenção passa a ser a maior métrica de sucesso de todos os algoritmos, do YouTube, não sei o quê. A partir desse momento, tudo que é muito sensacionalista passa a ter muito mais clique, muito mais atenção. Então, a partir desse momento, a direita começa a crescer muito, porque sempre é assim, vai vacinar seu filho, saiba que ele pode ter doenças. E aí mães aflitas com seus filhos clicam e aquele post vai tendo muito clique, muito atenção, e aquilo ganha mais e mais recomendação no YouTube. Esse tipo de post, do que é polêmico, do que desperta medo, que desperta raiva, tudo que mexe com a nossa sensação de identidade. Então, assim, é nós contra eles. Eles estão querendo tirar esses seus direitos, os gays estão querendo não sei o quê, as mulheres estão acabando com a família. Presta atenção. Tudo que bota medo, te dá uma sensação de ameaça, isso viraliza mais, isso é o que tem mais sucesso nas redes sociais. Então, por isso que eu digo que é inerente às redes sociais, entendeu? Porque tudo que te coloca nesse estado de alerta, de preciso defender os meus e ir contra eles, é a polarização que a gente vê, é o nós contra eles. Então é isso, é nesse sentido que eu digo que eu acho que é inerente. Eu posso. Não, tô contigo. Eu acho que vale ler o livro, porque o livro é maravilhoso, eu indico muito pras pessoas. Porque quando eu comecei a entender esse funcionamento das redes, eu comecei a entrar em crise comigo. Eu falei, caraca, eu entro nessa lógica. Muito. Eu alimento essa lógica. Pra caralho, assim. Mas o quanto dá também pra estar naquele espaço sem alimentar? Eu quero dizer. Porque se não for isso, talvez a solução seja viver no Instagram como a gente fazia há 10, 11 anos, que era postando foto de prato. Acho que nem tem como mais. Né? Que a gente só tirava a fotinha. Amava. Como é que era? Que era isso. Mas eu amava isso. No modo sépia. Era isso. Mas eu amava isso. Eu sinto muita falta do Facebook, do início do Facebook. Mas o Facebook, se ele não tinha o encanto do Orkut, de ter a comunidade, que às vezes você não usava de nada, ela tava só no cantinho ali, porque você odeia acordar cedo. Mas o Facebook, ele era a síntese das redes, ele era o Twitter com o YouTube. Mas era tudo junto, aquela fase, antes de virar esse scroll infinito, eu gostava do Facebook, porque tudo bem, não tinha as comunidades do Orkut, mas tinha as páginas, então você podia curtir as bandas, as bandas que você gostava, as séries que você gostava. Então tinha os eventos, que também era um momento de comunhão. Isso era para chamar para aniversário era mais fácil. Era perfeito. E também tinham grupos, não sei se você fazia parte de grupos. Sim. Tipo assim, a feministas de esquerda. Eu lembro que tinha um grupo que chamava Esquerdeusas. Horrível esse nome. Horrível, tá? Eu sei. Autocrítica. Mas assim, era um grupo de mulheres de esquerda que ficavam trocando sobre. Cara, eu conheci mulheres maravilhosas. Algumas delas eu tenho contato até hoje. E era um espaço incrível de discussão e debate. Gente, a gente se aprofundava real. Éramos jovens querendo aprender sobre feminismo e tinha indicação de livro, indicação de filme, discussões e debates, alguns acalorados. Mas era maravilhoso. Eu sinto muita falta disso, porque era internet, mas era profundo, sabe? Sim. E eu acho que a gente perdeu. Eu perdi essa profundidade com a internet hoje. Mas é que eu acho que não é uma essência da internet, porque não foi assim sempre, das redes sociais. Mas foram escolhas tomadas, só que não pelos usuários. Acho que esse é o grande ponto, né? O usuário acha que foi tomando a escolha, mas num lugar que você consome de graça, você no final de contas, a mercadoria. Você é o produto. Sim, com certeza. E eu acho que tem uma parada que também em outro livro que eu li, que chama Todo Mundo Mente,
quando o Zuckerberg criou esse scroll infinito, muitas pessoas reclamaram. Muitas. Eu lembro que teve uma fase que tava todo mundo reclamando. Ai, que volta o feed de como era. Não, pelo amor de Deus, ele estragou o Facebook. Quando teve essa mudança no Twitter, a mesma coisa. Ai, pelo amor de Deus, que merda, não sei o quê. Só que esse livro diz uma coisa maravilhosa, que é: as pessoas reclamavam muito, mas ele tava dormindo tranquilo com a cabeça no travesseiro, porque ele viu que as pessoas estavam ficando mais tempo no Facebook. Claro, Por mais que as pessoas reclamassem, ele percebeu muito rapidamente que a estratégia deu certo e que o Facebook imediatamente se tornou mais viciante pra todo mundo. Realmente se tornou um vício. É que aí é um dilema também, né? Porque o não protestar nos espaços que são públicos ali, coletivos, que acabam sendo nas redes sociais, é só aceitar. Mas se você protesta, também é uma forma de engajamento. Não, mas eu acho que é super válido as pessoas reclamarem, só que elas não sabiam que elas estavam se viciando mais, porque até essa coisa dessa indignação também, que é o que eu faço, que eu fazia como blogueirinha do Fim do Mundo, é esse mostrar-se indignada. Também é uma maneira de se sentir superior moralmente. Sim. E isso também engaja muito. É tipo, olha só, que menina indignada, que foda que ela é, sabe? Tipo. Quanto mais ímpeto, quanto mais virulência do que vai falar, mais você tem engajamento, mais você tem repercussão, né? Agora, existe, por outro lado, algum tipo de insatisfação ainda, espaço para essa insatisfação que não seja cínica? Quando a gente vê, por exemplo, porque esse seu deboche, ele passa muito por uma questão de luta para um debate de gênero, de falar sobre, de fato, feminismo. Quando você vê ícones como a Barbie, que eram ícones do padrão, e ao mesmo tempo o filme, ele é autoirônico. Você vê essas obras, pegando ela como exemplo máximo aí de repercussão, essa autoironia, ela tem algum papel que de fato muda alguma coisa no jogo, ou é só a autoironia que a indústria permite e nada se muda com aquilo ali? Uau, ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta, eu acho que a resposta não é uma coisa só. Eu me pergunto muito isso é um assunto que me interessa muito, inclusive. Porque, por um lado, eu acho que isso é mais uma vez o capitalismo engolindo todas as pautas e tornando elas desprovidas de política e tornando ela paulatinamente mais agradável pro público. Então, assim, vamos esvaziar essas pautas, o feminismo de política, e tornar ele um lifestyle, um bottom que você coloca na sua mochila, girl power, girl boss e Barbie rule, e tudo vira tipo um slogan cool que você coloca na camiseta. Então, por um lado, eu acho que é um tanto disso. Por outro, porque eu acho que é isso, as coisas não são uma coisa só, né? Por outro lado, eu acho que esses filmes como o da Barbie aproximam o feminismo, o que é discutido ali no filme, mais próximo de gerações novas, de pessoas que às vezes não vão ler um artigo de uma acadêmica, que não vão ter nem saco pra ler um textão de legenda do Instagram. Mas o filme, talvez essas pautas entrem de outra maneira, que ela fala: opa, eu me identifico com isso. Vou falar a coisa mais esquerdomacho possível. Fala, vai. Eu vi e eu chorei com o filme. Pode ser ridículo isso, mas é porque eu sinto que, assim, seja um filme que é um filme que ele consegue levar um debate que não vai ser absolutamente profundo, mas com um nível de... Ele vai chegar a mais gente do que qualquer outro. Então, exatamente isso, assim. Eu acho que o filme se propõe uma coisa bem legal, assim, que pra nova geração... É isso, de novo, pra novas gerações, pra meninas que estão sendo apresentadas pro feminismo agora, pode ser uma porta de entrada, sabe? Eu acho que a porta de entrada deve vir de algum lugar, e eu acho que esse filme pode ser uma porta de entrada interessante. A porta de entrada pra mim foi a internet, foi textões de Facebook, foi vendo mulheres interessantes e falava assim: opa, deixa eu ver o que essa mulher pensa sobre esse assunto. E sobre esse assunto, será que ela já escreveu? E é isso, eu digo isso, que eu me tornei uma pessoa mais politizada através do Facebook. Isso pode ser uma merda, um motivo de vergonha pra gerações mais velhas do que eu. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Eu a conheço através da militância, através da rua, através da academia, não sei o quê. Sim, mas, que bom. Depois eu experimentei drogas mais fortes depois da militância de Facebook, entendeu? Mas foi a minha porta de entrada.
privada, ela tem que existir, né? Então eu acho que é bem-vindo. No audiovisual, da sua formação de antes de trabalhar até como atriz, você já vivia ali esse espaço também de militância, ou de debate? Não vou falar só que militância não é só levantar a bandeira, é trocar ideia também de alguma forma ali, né? Essa micropolítica ali. Já tinha isso ou não? Na faculdade de audiovisual, eu sinto que eu comecei a transformar meu olhar do mundo. Porque eu sou de família de classe média alta de São Paulo. Minha mãe é professora, meu pai é terapeuta. Eu tive uma vida muito confortável, sem grandes luxos, como muitas pessoas que eu convivi. Porque minha mãe, professora de inglês, eu estudava na escola que minha mãe era professora, eu era bolsista e convivia com gente muito mais rica do que eu. Eu tinha uma vida absolutamente confortável, mas convivia com pessoas, assim... Sabe pessoas que viajam pra Europa 2 vezes por ano? Sabe esse nível de dinheiro, assim? Sim. Então, convivia com essas pessoas. Então, eu sempre convivi com pessoas com muita grana e tal. Quando eu entrei na faculdade de audiovisual, apesar de ser era o Senac, é uma faculdade privada, mas eu convivi com pessoas, graças ao ProUni, tinha uma galera de baixa renda que estudava na mesma sala que eu. E eu falei, cara, começou a abrir minha visão sobre... Caralho, como eu sou patricinha, assim. Como eu tenho uma vida fácil perto dessas outras pessoas. E é isso, eu lembro que, pra mim, um símbolo disso... Você entra com quantos anos? Eu entrei com 17 anos na faculdade. Acabou e já emendou, de fato. Exatamente, eu entrei direto da escola. E eu lembro que no primeiro semestre da faculdade eu tinha um exercício de roteiro, eu quero escrever um roteirinho de 3 minutos. Alguma coisa que aconteceu no seu dia, escrever um roteirinho rápido. Eu escrevi um roteiro besta sobre como a bisnaguinha com requeijão sempre caía com requeijão pra baixo. Era um roteirinho que eu sempre caía pra baixo. Uma besteirinha assim. Um clássico, inclusive. Exato. Eu peguei uma piada que já existia na internet e fiz um roteirinho disso. E aí uma menina da minha sala escreveu um texto falando sobre o tiroteio que tinha acontecido no telhado da casa dela na semana anterior. Eu falei, olha a diferença de vivência de duas pessoas que estão estudando juntas. Ali eu comecei a abrir meu olhar assim pro mundo. Mas uma abertura meio silenciosa. Silenciosa. Mas como espectadora, como uma escuta, assim. E eu acho que me colocar, né, me implicar na luta começou foi alguns anos depois, eu acho, quando eu comecei a realmente sentir na pele algumas situações de assédio mesmo, assim, no mercado de trabalho, principalmente, sabe? Que daí eu comecei a ficar raivosa, sabe? Que eu fui tipo, por que eu tô passando por isso, sabe? Um assédio ali, um olhar aqui, uma frase que eu não gostava que falasse no meu ouvido, porque eu trabalhava atrás das câmeras antes de me tornar atriz, e aí era isso, assim, tipo, chegava no 7 da manhã, tô começando a trabalhar, sabe, 7 da manhã, chegando no 7, aí vem um produtor executivo de uma produtora gigantesca de São Paulo e vem no meu ouvido e fala assim, nossa, Maria, como você tá linda hoje. Sabe, essas situações, começa a passar por esse tipo de coisa e eu comecei a ficar com raiva. E aí quando eu comecei a ler sobre o feminismo, eu falei, entendi. Essa experiência não é só minha. Você sente que mudou isso? Seja por um certo acúmulo de debate, seja porque os homens passaram a entender que, tipo assim, se eu fizer isso, vai dar merda. Eu vou me fuder. Sim, eu acho que é muito por medo. Muito por isso. Acho que sim. Um pouco também por você mudar o seu status ali no audiovisual também? Sim, com certeza. Porque eu virei atriz, aí é isso, é feio falar isso, é horrível, mas é o que é. Quando eu me torno atriz, eu me torno uma pessoa um pouco mais importante num projeto. Porque é mais fácil de substituir uma pessoa de trás das câmeras. Mercadológico mesmo, claro. Então, com isso eu ganho um pouco mais de poder, né? Não é um poder estrutural, mas é um poder. Então, sim, acho que isso muda. E eu acho que isso também coincide com um momento que realmente rolou uma mudança, pelo menos na minha bolha, assim, aquela história do meu amigo secreto, meu primeiro assédio. Ali eu acho que tem uma mudança na minha bolha de que as mulheres estão falando, tá? A gente tá falando com as coisas que a gente passa. E aí eu acho que tem uma mudança mesmo. Seu primeiro personagem, não sei se foi o primeiro, mas o primeiro de repercussão maior. Saindo ali dos bastidores como protagonista já. Né? Foi o segundo trabalho. O segundo trabalho seu. E ele próprio acaba de alguma forma talvez te jogando tanto pela repercussão quanto pela pessoa envolvida num lugar muitas vezes de deboche em relação a ela, né? Mas essa experiência que você mencionou, houve algum desconforto na própria produção? Melhor, antes disso, ainda te chamam de Bruna? Né, que eu me chamo de Bruna.
Algumas pessoas ainda me chamam de Bruna nas redes sociais, assim, alguns fãs que ainda ficaram da série. Aí falam, Bruna, que linda, Bruna. E principalmente fãs latinos, assim, porque... De fora, né? Porque a série foi muito bem na América Latina, na Argentina e tudo mais. Então, alguns fãs que ficaram pela série, que ainda me chamam de Bruna. Tipo, Bruna, que hermosa, sabe? E, enfim... Houve um espaço de desconforto ali, de alguma maneira, justamente está encenando. Tão ambíguo, né? Que pode se pensar como, bem, uma expressão da liberdade sexual. De alguma maneira você pode pensar dessa maneira, ou pensar na posição absolutamente oposta, do ápice da objetificação da mulher. Isso que você escreveu era justamente o meu desconforto. Era em constante dilema, assim, em constante confrontamento com essas ideias. Se era liberdade sexual, se era uma violência que a Bruna vivia, assim. Eu conversei com muitas garotas de programa, com a própria Raquel Pacheco, mas também com muitas outras garotas de programa que falavam histórias que eu falava, caraca, como é que eu olho pra isso de maneira que a minha visão de uma garota muito privilegiada não entre na frente da experiência dela, sabe? Que eu não pareça que eu estou julgando elas, ou então diminuindo elas, ou uma visão muito paternalista e condescendente, do tipo, vocês são oprimidas e não sabem, sabe? No final de contas, quanto tempo durou o projeto? Foram 4 temporadas em Mas isso levou quanto minha tempo? vida. 5 anos? Nesses 5 anos, foram muitos zigue-zagues aí na sua cabeça do que você entendia sobre isso? Você foi mudando de ideia? Eu fui. E no começo eu entrava muito em conflito. Eu falava, caraca, mas a prostituição não é só isso. Tudo bem, a Bruna Surfistinha A Bruna Surfistinha é uma das garotas de programa mais famosas do Brasil. Quando você fala de prostituição no Brasil, ela é um dos primeiros nomes que vem, assim. E eu falava, caraca, mas a experiência dela é tão particular que ela não contempla o que é a prostituição no Brasil, pelo amor de Deus. Tem mulheres menores de idade se prostituindo na beira de estrada por um prato de comida. Isso é a prostituição no Brasil, sabe? Então eu falava assim, como é que eu tô glamorizando desse jeito, meu Deus? Mas aí eu tive, ao longo do tempo, fui fazendo as pazes com o fato de que eu não tava contando a história da prostituição no Brasil. Ótimo. Eu estava contando a história da Bruna Surfistinha. Eu não podia dar conta de tudo. Eu diria que nenhuma obra é capaz de contar a história. Exato, nenhum documentário poderia, de certa maneira, não, sabe? É um recorte, é um olhar, é um filtro, né? Qualquer escolha artística é um filtro. É uma ilusão achar que existe neutralidade na arte. E aí, eu falava, Maria, você não... E aí, quando eu fiz as pazes com isso, quando eu falei, eu tô contando a história de uma pessoa. Essa é a história da Bruna, da Raquel. E, claro, com certa liberdade criativa, a gente tomou algumas licenças poéticas pra mudar um pouco a história e tal. Que você própria chegou a alterar o roteiro de algumas cenas. Sim, algumas cenas eu mudei o roteiro, Por que e como foi isso? Tinha uma cena específica que a Bruna debatia com pessoas. Tinha uma cena que a Bruna ia numa palestra e ela debatia com uma feminista que via a prostituição como um estupro pago. Essa cena ela é baseada numa circunstância real da vida dela ou ela é ficcionalizada? Não, ela é ficcionalizada. Mas é porque, como a história da Bruna se passou no início dos anos 2000, né? A série se passava em dias atuais. Então, era como se a história era a gente imaginando ficcionalmente como seria a repercussão da Bruna Surfistinha no mundo da internet. Total. Então, no mundo da internet, as feministas iriam contra uma garota de programa que se coloca de maneira tão aberta, que dá nota pros clientes e que fala da prostituição com muita liberdade. Então, a gente levou isso para um debate e era a Bruna debatendo com essas mulheres. E aí, a cena que eu recebi tava muito ruim. E aí eu falei, cara, deixa eu colocar o que essas mulheres feministas falariam, porque eu sei quem são essas mulheres. Eu tô no grupo do Facebook com essas mulheres. Eu já pensei como essas mulheres. Ai, que loucura, porque eu não esperava que fosse esse tipo de cena que você tinha reescrito. Sim. Eu esperava que fosse alguma cena que você tinha ficado absolutamente desconfortável por uma questão de intimidade. E não foi. Não. Foi sobre o debate. Foi sobre o debate. Porque pra mim, essa era a parte mais... Era o que mais me tirava o sono pra fazer a Bruna. Não era uma cena de sexo. Eu, Maria, tenho pudor com o meu corpo, na vida. Você não vai achar uma foto no meu Instagram mostrando eu me tirando uma foto de biquíni.
Eu não posso, eu tenho vergonha do meu corpo, assim, na minha vida. Como o Bruno, eu não tinha. Eu não tenho pudor pra fazer uma personagem. De verdade, meu problema não eram as cenas de sexo, não eram. Eu sempre me senti respeitada. Pouquíssimas cenas eu me senti um pouco desconfortável, mas eu resolvi isso ali na hora, fui ouvida pelos diretores, isso foi resolvido e tal. Meu problema era a mensagem que a gente passava nessa série, sabe? Eu queria muito. Pra mim era muito caro isso pra mim. Era caro isso pra mim. Era muito importante não desmerecer essas mulheres, não objetificar elas simplesmente, sabe? Mostrar que a gente tinha respeito e carinho por elas, de alguma maneira, sabe? Mas aí eu te pergunto, assim, porque no final de contas você não tava, mais uma vez, retratando nem a prostituição, nem as prostitutas como uma entidade. Claro. Ali, né? Mas uma pessoa específica. Nesse caso, você conversava pra saber as opiniões dela? Porque nesse caso houve uma situação que não aconteceu de fato. Uhum. Ela foi consultada de alguma maneira diretamente? Não. Como foi isso? Não, porque tinha um acordo da Raquel não participar muito do processo criativo. Eu acho que por ambas as partes, tanto a Raquel, acho que não tinha esse interesse ativo de participar da série, e também a série tomou assumiu que essa liberdade criativa era nossa pra fazer o que a gente queria. Com a história, então não perguntei pra ela, mas eu sempre reli o livro dela. Uhum. O livro da Raquel era realmente uma grande matéria-prima pra mim, assim, sempre foi em todas as temporadas. Mas é isso, eu fazia uma digressão a partir do livro e me colocava também, me injetava muito como Maria, assim, que eu, Maria, sentiria. Eu colocava muito de mim ali, porque eu também acho que os atores também são matéria-prima dos seus personagens, entendeu? Então, é isso, assim, eu colocava mais de mim do que da própria Raquel. Porque, de alguma forma, o personagem, né, qualquer personagem, ele só pode existir através do ator, né? Então, sim, é isso, a Julieta não existe. Claro, exato. A Julieta da Cate Blanchett vai ser diferente da Julieta da Thaís Araújo, que vai ser diferente da Maria Bopp. Cada atriz vai fazer de uma maneira diferente. Então eu acho que a gente tem que se implicar na sua personagem. Eu me impliquei muito fazendo a Bruna. E não é sobre técnica só, né? Não, não é só. Tem a subjetividade aí, claro, né, nesse meio. Claro. Agora, sobre essa questão, retomando um pouco mais diretamente a questão do deboche, eu quero chegar num ponto. Existem cada vez mais obras que debocham dos super ricos. Por exemplo, White Lotus da vida, né? Que eu particularmente adoro, né? Também adoro. O que mudou? Porque a gente, de alguma forma, antes só exaltava. Ainda tem muito fã de bilionário. Tem muito. Mas, ao mesmo tempo, parece que existe hoje algum espaço dentro dessa indústria também pra zombar. Mudou alguma coisa? Ou, mais uma vez, aí é o deboche Inception, em que, no final de contas, não querem mudar nada, então só debochando porque vende também debochar dos super ricos. Eu acho que debochar dos super ricos não muda muita coisa. Não muda a realidade dos super ricos, não muda. Mas eu acho que tira um pouco. Eu acho importante o deboche, porque eu acho que os super ricos eles são feitos de muitas vitórias, né? Assim, eles são feitos de muitos símbolos de vitória: o dinheiro, a fama, o reconhecimento, o prestígio, até a sensação de que são inatingíveis, sabe? De que é isso, Daniel Alves paga e sai da cadeia, sabe? Essa sensação de eles são muito eles saem impunes diante de qualquer coisa. Sente que eles qualquer coisa eles vencem tudo e todos, sabe? Eu acho que o deboche pelo menos dá uma sensação de sei lá, pelo menos constrangimento público, sabe? Pelo menos talvez seja um prêmio de consolação o deboche, mas Mas é uma vitória simbólica, pelo menos. Uma vitória moral, vai. Talvez. Mas eu gosto quando. Eu adoro quando um super rico, ou um super poderoso, ou uma pessoa muito acima do bem e do mal se incomoda com um meme ou com uma piada, sabe? A gente inverte o alvo, né? Ou quando aquele Andrew Tate, quando ele brigou com a Greta Thunberg, que ela falou que ele tinha energia de pinto pequeno, e ele mostrou que aquilo atingiu ele. Eu adoro quando ele se mostra, quando eles sentem o golpe, sabe? Claro, então eu acho que é um prêmio de consolação, mas eu acho que é uma arma possível, não sei. Agora, uma questão aí
muito longe de fazer qualquer coisa, tipo o Abu Janra, né? Coitado. Mas de uma provocação, de fato, que é... Bem, tá, eu entendi sobre não ter um histórico de super rica familiar. Longe disso, de ser uma família de classe média alta. Mas ter membros da família que vêm também ali de uma certa a relevância cultural na sua vida, né? E ao mesmo tempo, ser uma mulher absolutamente padrão. Esteticamente. Sim. De alguma maneira, a blogueirinha... ela tem um pouco de auto-ironia. Claro. Não, total. É isso, da minha família, né, que eu sou sobrinha neta do Zé de Abreu, que é uma pessoa que é uma celebridade, né, desde muito novo, e desde que eu me entendo por gente, o Zé sempre foi essa pessoa famosa, que eu falava que eu era sobrinha neta dele, as pessoas sabiam quem ele era, tá? Apesar de ter uma diferença de idade, óbvio, ele era irmão da minha avó, né, e ele sempre morou no Rio, eu sempre morei em São Paulo, então nunca teve uma influência direta nele. Porque quando eu me tornei atriz, falavam, mas alguém é ator na sua família? Eu falava, bom, sim, meu tio-avô é. Ah, é por causa dele que você é atriz? Não. E até, tanto que o Zé faz muitos trabalhos no teatro e tudo mais, já fez muitos filmes, mas ele é principalmente um ator da Globo. E eu nunca fiz nada na Globo. Então, assim, nem influência. Não foi um nem QI ali, nem me colocar uma influência. Nem como influência pra me colocar dentro da Globo, ele fez. Porque eu nunca fiz nada na Globo. Zero. Eu só fiz 2 testes, eu não passei nenhum dos 2. Mas sim, eu acho que ele dá uma... nas primeiras matérias que pipocavam sobre mim, sobre a blogueirinha do fim do mundo, quando eu comecei a viralizar, era sobrinha neta do Zé de Abreu. Isso tava no título, no subtítulo das matérias, sabe? Então eu acho que isso me dá um certo... Dá uma certa... É um outdoor. E sim, eu tenho plena consciência de que, até pelo algoritmo, a minha aparência, eu ser branca, uma mulher padrão, com olhos claros e dentro dos padrões propostos e tal, eu falar o que eu falo é mais palatável, assim, sim. É mais, tipo... mais fácil recebida mesmo. Não, eu vi, tem uma pesquisa que agora eu não vou saber citar ela, mas que dizem que existe um engajamento maior em conteúdo de pessoas brancas do que pessoas pretas, assim, então... Até o Yuri Massal fez um vídeo que era a Gabriela... a imagem era a Gabriela Prioli e ele colocou um áudio. Ok, gente, tô aqui testando pra ver se tem mais engajamento. Genial. E de fato os números eram super altos, entendeu? Claro, também é engraçadíssimo, mas... Porque funcionou também, mas tem uma coisa da estética que eu acho que ajuda, assim, no mundo racista. Agora, quando você pega e, como atriz, pega um personagem que é caricatural, de alguma forma... ou pelo menos que é caricatura. Não é nem que seja caricatural o personagem, mas que ele é caricaturizado. É mais fácil isso ou isso dificulta o trabalho, no final de contas? Já ter haver uma impressão das pessoas sobre o personagem. Se torna mais fácil? Isso é indiferente? Mais fácil o quê, perdão? A composição do personagem mesmo. Assim, a atuação, de fato, né? É pra você a entrada que você não tá entrando num corpo, né? Você tá criando um corpo. É mais fácil já vir ele pronto de alguma forma, com várias percepções sobre ele? Como é que é pra você? Da blogueirinha? Não, no caso, a blogueirinha, ela é inspirada em pessoas. Mas a Bruna é uma pessoa. Ah, tá, da Bruna. Aí fazendo essa comparação de alguém que tá inspirada, mas você pode criticar livremente. E alguém que tá ali de fato, que é uma pessoa real. Não, eu sinto muito mais... com muito mais cuidado e com muita mais preocupação de fazer uma pessoa que já existe, claro. Com certeza, assim. Muito mais fácil pra caricatura, com certeza. Mais fácil pra atuar? Acho que sim, com certeza. Porque essa coisa da cadência que uma blogueira fala, como ela fala, os gestos que ela... Isso é uma coisa que vira na linguagem da internet, assim... É uma doideira como as pessoas se comportam de maneira igual na internet, assim. Eu vejo blogueiras de moda, elas fazem as mesmas poses.
poses, o pezinho pra trás, e quando elas estão colocando o look, tem uma quebrada de quadril pra um lado, e o pezinho pra trás. Tipo, são o mesmo gesto. É muito mais fácil de emular isso, assim. É só. Sim, eu acho que basta. É meio que é um jogo de imitação mesmo, assim. Como fala, como mostra o pincel, assim, coloca a mão na frente da câmera. Quem foi a primeira pessoa que fez isso? E quem foi todo mundo que imitou depois? Tipo, faz alguma diferença colocar a mão na... Não sei se faz. Mas enfim, vira pequenos símbolos. Né? Não sei se você já reparou. Começa a reparar. Quando as meninas, quando eu tô falando, tipo, o que eu como num dia de dieta? Não sei o que, né? E sempre terminam com beijo. Esse beijo virou uma música que todas repetem. Beijo. Então é meio fácil de imitar, sabe? Eu acho mais doido que, além de ser fácil de imitar, é que essa linguagem, cada criação de conteúdo, ela vai meio que deformando, ela vai alterando o que são as meninas, por exemplo, fora do telefone. Essa acaba sendo muitas vezes a linguagem ali, no modo de existir, simplesmente, né? Claro. Internet é feita também de engajamento, de usar os cortes. Tem que aproveitar que você tá aqui e querer fazer um isso ou aquilo de personagens super dondocas. Tá. Vamos lá. Se não conhece alguém, só vai em quem se prefere. Vai. Regina George, das Meninas Malvadas. Feita. Ou a Midge Maisel. Não sei se você viu Marvelous Maisel. Ah, vi. Puta, eu sou a Regina George. Total, né? Ela é perfeita, cara. Eu sou Mean Girl obcecada. Eu acho foda Meninas Malvadas. Então ela vai chegar como bem favorita. Vamos lá. Regina começou forte. Ou Samantha Jones, lá do Sex and the City. Nossa. Como Dondoca. Tá. Cara, eu conheço pouco a Samantha. Eu não sou uma pessoa tão aficionada por Sex and the City. Já vi, já sei quem é. Talvez as pessoas me matem, mas eu vou escolher a Regina George ainda. Ela formou mais meu caráter. Eu diria que de uma geração. Total. Né? Regina George ou Cruella? Ai, Cruella é maravilhosa. Regina George, porque ela ainda é mais humana. Regina George ou a Miranda de Diabo Veste Prada? Ah, Miranda, perfeita. A Miranda é difícil de superar, né? Ela é difícil de superar, ela é perfeita. Que baita personagem. Miranda ou a Sharpay Evans do High School Musical? Não, Miranda. Miranda ou... Eu não lembrava o nome da personagem, que é a Cher Horowitz. A Alicia Silverstone em Patricinhas de Beverly Hills. Ah, ótima personagem, mas Miranda Priestley, pelo amor de Deus. A Miranda ou a Betty Draper do Mad Men? Ai, cara, você escolheu uma titã. Miranda. Miranda ou Barbie? Miranda Priestley. Tá, então Miranda venceu. Miranda é a mais dondoca de todas. Não, ela é perfeita, cara. Começa também por quem tá ali, né? Quem tá brincando com a boneca e facilita, né? Exatamente, cara. Não, é uma personagem profunda, dimensional. Eu amo essa personagem, muito boa. Aproveitando já que a gente já foi aí pra essa licença de deixar a coisa mais da brincadeira, a gente tem aqui... Quando você tá assistindo isso, aliás, quando a gente tá gravando aqui, você ainda não teve acesso a nada. A gente tá gravando aqui antes de ser postado o primeiro episódio. Essa é a quinta gravação já. Então talvez eu vá descobrir termômetros que depois eu pense por que eu fiz isso. Mas temos aqui uma inteligência artificial, um robô, que é o Aristóteles, que vai conversar rapidíssimo com a gente. Que eu vou aqui evocá-lo para pedir o seguinte... Queria que você fizesse uma indagação, uma provocação filosófica, Aristóteles, a Maria Bopp, sobre a arte do deboche. Claro. Vamos lá. Maria Bopp, a arte do deboche pode ser vista como uma forma de subversão cultural. Na filosofia, o deboche atua como um espelho crítico, expondo as contradições e os absurdos da sociedade. Assim como Diógenes usava o cinismo para questionar convenções, o deboche contemporâneo também desafia normas, provoca reflexões e, muitas vezes, revela verdades incômodas de forma irônica e sagaz. Que tal essa provocação para instigar a conversa com ela? Não, calma, me faz uma pergunta, cara. Beleza, vamos transformar isso numa pergunta provocativa. Maria, você acha que o deboche, assim como a filosofia cínica de Diógenes, ainda é uma ferramenta eficaz para expor as contradições da sociedade? Ou ele foi cooptado pelo próprio sistema e perdeu a força subversiva? Porra, Ai. ótima pergunta.
Eu acho que entra... Aristóteles. Eu acho que entra na mesma resposta que eu te dei sobre a Barbie. Eu acho que pode ser as duas coisas. Foi cooptado pelo sistema, mas ainda pode ser uma ferramenta de despertar, assim. Ele, inclusive, me deu uma... Deu uma bugada aí? Não, ele me deu uma força, assim, ele me ajudou. Foi, concordou, não achei. Eu tava meio não achando que o deboche era tão positivo, agora ele me deu deu um boost na minha autoestima agora. Porque eu acho que ele pode ser positivo também. Eu comecei através do deboche porque eu achei que ele era positivo. E essas verdades incômodas, eu acho que o deboche, ele cabe bem, ele encaixa bem. Só que é isso, ele também foi cooptado. Mas o que não foi cooptado? Pois é. Aristóteles, o que não foi cooptado pelo sistema? Perfeito, Maria. E Aristóteles, pode responder, Maria? Com certeza. Maria, o Aristóteles diria que essa dialética entre cooptar e subverter é o coração do pensamento crítico. Mesmo que o deboche seja absorvido pelo sistema, ele ainda carrega um potencial transformador ao expor essas verdades incômodas. Afinal, a capacidade de rir das contradições também é um ato de resistência e reflexão, mantendo viva a chama da crítica filosófica. Aê, caralho! Demais, né? Olha, isso aqui nada mais é do que o fato de eu passar o dia inteiro conversando com o ChatGPT. Eu falei, será que faz algum sentido? Temos aqui o Focas, ele é nosso Tony Stark. Além de criar as coisas aqui em geral, ele fez esse robô, né? Essa é loucura. Ele não comprou, né? Ele fez isso aqui tudo. É. E aproveitando, enfim, que ele é esse fazedor de coisas, o Focas, a Creality 3D, a empresa que é parceira aqui do podcast, e a gente foi imprimindo coisas que estão compondo aqui o cenário. E aí, eu fiquei pensando o que eu poderia pegar de uma provocaçãozinha para te dar de recordação. Vou te entregar um ET Bilu. Por causa do Bilu? Se você não faz ideia do que se trata, eu vou deixar que a própria... Só contextualize. Você não precisa contar a história inteira aqui, tudo bem. Ai, eu amei. Eu fui no programa do Porchat, no Que História é Essa, Porchat, e contei uma história que eu tive com um barraco com uma pessoa famosa, e eu não quis contar o nome da pessoa no programa, e chamei a pessoa de Bilu. Isso gerou uma baita repercussão, né? Especulando. Quem é o Bilu? Quem é o Bilu? Quem é o Bilu? E muitas pessoas falavam, busque conhecimento, é o ET Bilu. Muita gente me falou, é o ET Bilu. Por que eu escolhi Bilu, né? Eu juro, eu escolhi qualquer nome. Eu falei, foi aleatório. Foi completamente aleatório. Eu falei, não, eu vou escolher um nome besta, um nome infantil. Porque eu falei, a história é um pouco pesada. Quem assistiu a história sabe que ela é um pouco pesada. Ela tem um tanto de violência, assim. E então eu falei, eu quero um nome meio tosquinho, meio ridículo, pra tornar a história um pouco mais leve. Porque é pra gente dar risada disso. Apesar de ter sido uma história pesada, é pra gente dar risada. Então eu citei o Bilu e... Agora vai ter Bilu. Agora quando você coloca meu nome no Google, tá lá, Maria Bilu. Ah, então, mentira. Tipo assim, não. Mentira. Indexou, porque o programa foi super bem, né? Foi, né? E aí a busca no Google essa história do YouTube, né, do canal do Porchat, indexou no meu Google. Então se você coloca meu nome no Google hoje em dia, uma das primeiras coisas que aparece é o Bilu. Agora, contar essa história depois de tantos anos, né? Foram 20 anos atrás, algo assim, ou quase isso. Eu tinha 15 anos, foi em 2007. 18 anos atrás. Aí, é um pouquinho de... É um deboche útil, de alguma maneira, pegar e contar essa história sem ter mais o peso. Não é um peso de uma vingança exatamente, mas é uma certa... um alívio ali de... eu tô jogando... O mundo precisa... Eu não tô nem dizendo quem é, mas o mundo precisava saber um pouquinho disso. Cara, eu vou te falar de verdade, eu não tinha o objetivo de colocar de fazer uma vingança, das pessoas atacarem ele, a pessoa em questão. Eu não queria que atacassem ele. Claro, eu tava ali contando história. Eu fui bastante ingênua, na verdade. Eu não achei que teria a repercussão que teve. Mas você achou que conseguiriam? Eu entendi quem é também, como todo mundo que foi atrás. Muita gente entendeu, Mas você não esperava que fossem descobrir?
Não, de verdade. Eu entendi que não era seu objetivo, mas você foi meio que tipo assim, vou contar a história e vai passar batido. Eu não achei, porque... É que depois eu entendi por que descobriram tão rapidamente. Porque teve uma treta na internet. Aconteceu uma situação específica. Exato. Não era plausível esperar isso mesmo. E que não tinha nada a ver comigo. Mas tinha uma outra treta na internet que rolou há alguns anos e que meio que dava uma revelada da história, assim, que meio deu o gabarito da minha história, assim. Então foi meio rápido que as pessoas descobriram. Eu não sabia que essa briga existia, entendeu? Eu fui ingênua, eu deveria ter feito essa busca antes de ir no programa pra ver se apareceria, sabe? Colocar meu nome, ver se aparece algum... Eu não fiz isso, assim, eu realmente fui ingênua. Eu achei que não teria como chegar. Sem contar a história, mas em síntese, uma pessoa foi muito grosseira com a Maria numa lanchonete, e aí depois disso meu tio rolou uma confusãozaça do seu tio com ele, seu tio que é policial. Esse cara que é uma figura pública, que já era figura pública na época, e é ainda maior hoje. Essa pessoa te procurou? Ela meio que assumiu a culpa ali, tipo assim, sou eu? Não rolou. Procurou. Também não tinha expectativa de que fosse. Não, sim. Era uma história de... Ai, terrível falar isso. Que é uma história divertida. Não, mas ela passa uma um pouco história. por aí. É uma história violenta, que na época não foi legal, tal. Mas foi isso. Foi há 18 anos, foi resolvida. Meu tio me vingou ali na hora. Se meu tio não tivesse me vingado, talvez eu teria vivido um trauma. Um pequeno trauma, uma marca negativa. Mas eu me senti vingada ali naquela hora, se resolveu. Então, assim, realmente foi uma coisa meio pesada, mas que tudo bem, mas é uma ótima história. Ela é uma história que você consegue enxergar uma vítima, um vilão e um mocinho, sabe? Ótimo, tem um arco narrativo. Ela tem um arco. Então, por isso que eu achei que era uma boa história pra contar nesse programa, que é um programa de boas histórias. Eu falei, quando eles me convidaram, eu falei, essa é a história que eu gostaria de contar. Então, é isso, assim, foi uma boa história a ser contada. Só que é isso, a internet achou importante descobrir quem era, descobriram, marcaram o cara na minha página, me marcam na página dele até hoje, isso tá acontecendo. Sei lá, de vez em quando rola reprise no GNT, e já aí vem de novo uma onda de marcações e tudo mais. Eu acho que faz parte, meio do jogo. Mas já virou a curva do tipo, pô, legal, foi uma história que repercutiu e tal. Já virou a curva do tipo, porra... Que saco que a galera transformou nisso? Não. Pra mim tá tudo bem. Acho que eu fui ingênua, mas tudo bem. Eu entendo que é do jogo. Uma vez que teve essa repercussão, eu aceito. Eu só não esperava que ele fosse me escrever pedindo desculpas, como de fato ele não fez. Ou não pedindo desculpas, mas entrasse em contato, ele não entrou. E acho que bom que não, porque... Tá tudo bem, ele tá bem, eu tô bem, todo mundo segue a vida, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo é adulto, vacinado, segue o baile, sabe? Tá tudo bem. E falando em figuras públicas, uma pergunta final, tem deboche maior do que uma influenciadora ir numa CPI, CPI das bets, fazer publi de bet? Pois é, gente, isso é uma distopia mesmo. É uma distopia, assim. Ela é a blogueira do fim do mundo, sabe? Tipo, o mundo acabando mesmo, pessoas se endividando, enquanto ela vai lá com aquele look de deboche e falam, bora pra cima. Obrigada aí pela audiência. Isso é um símbolo do deboche pra mim. A raiva que eu sentia na pandemia dessas pessoas, dessas figuras públicas, é a mesma raiva que eu sinto dela. Sinto muita raiva dela. Eu odeio esse sentimento. Eu não gosto de ter esse sentimento, mas eu confesso, eu sinto ele. Eu tenho muita, muita, muita raiva. Mas eventualmente a raiva também é mobilizadora, né? Às vezes o excesso de compreensão também deixa a gente parado diante de absurdos, né? Mas o que fazer com essa raiva? Essa é a dificuldade. Esse é o mistério aí. Eu debocho. Perfeito. Maria, olha, obrigadíssimo desse coração que você tenha topado. Foi um papasso, adorei trocar ideia com você. Foi incrível. Espero que você tenha curtido até aqui. E bem, como de praxe, um beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço. Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo dando certo. A gente se encontra de novo no próximo episódio aqui no Eu Tenho Uma Teoria. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Com uma despedida do show de Truman, né? Exato, que eu faço sempre. Fazia desde sala de aula. Perfeito. Tchau.